reagir a esse jogo do Vasco, né? Vasco enfrentando o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que tá em crise, né? Entrou na zona de rebaixamento. E o São Paulo que vem de derrota, né? No campeonato, né? O Vasco tentando se afastar da zona do rebaixamento e o São Paulo se aproximar ali do pelotão da frente. Mas fala aí, pai, o que tu tá esperando desse jogo entre Vasco e São Paulo? São Januário. É um jogo em que o Vasco, né? O Vasco precisa muito de resultado, né? Para poder melhorar um pouco essa situação. São Paulo também. E aliviar a crise. O São Paulo, já nos 3 jogos que não vence, quase que está com 3 derrotas seguidas, tá? Também vem aí apresentando uma crise. Então esse jogo, como o São Paulo está numa situação melhor, eu acredito que o São Paulo vai ter mais tranquilidade para jogar. Mas o Vasco vai ter que correr muito para tentar vencer essa partida, tá? Porque ele precisa demais desse resultado, tá? E um resultado positivo. O seu torcedor está muito aborrecido, muito chateado, inclusive o estádio não está nem lotado, né? Porque uma grande parte... Protestando, né? Protesto da torcida organizada está protestando lá fora, contra o time, enfim. Se o Vasco vencer, pode dar uma aliviada nessa situação. O que tu tá achando aí, pai, da possível volta do Ramon Dias, né? Ramon Dias que saiu, né, recentemente, e estão falando que tem tudo para voltar, né, pro Vasco, né, de novo. Eu acredito que essa posição do Vasco... Inclusive o Vasco ano passado se livrou do rebaixamento graças a ele, né? É porque o que está acontecendo é o seguinte, o Vasco está com medo de contratar um treinador, ele não quer contratar pelo que eu estou vendo, ele não quer nem contratar nenhum desses treinadores brasileiros que estão aí que estão sem time, né? Ele quer contratar um jogador estrangeiro, mas como é que vai botar um estrangeiro sem conhecer o futebol brasileiro, que vai jogando? Então o Ramon Dias é um cara que já trabalhou no Vasco, já conhece o futebol brasileiro, tá? Já conseguiu alguma coisa com o Vasco, como você me acabou dizendo aí, que tirou ele da zona de rebaixamento. Talvez seja por isso que os dirigentes estão pensando em trazer ele de volta. Para justamente, por ele conhecer já o futebol, já conhecer até o time, né? É uma forma até de, se você for pensar, coerente, né? Para o momento que o Vasco vive, né? Contratou um treinador aí que em menos de um mês, sei lá, em 4 jogos, mandou o cara embora. O Boina, né? Pois é, o famoso descobridor de 7 mares, que não conseguiu botar a caravela para funcionar, né? Então... Pick Blinder, né? Pick Blinder. Thomas Shelby, não deu certo, né? Então... vamos lá para esse jogo, Vasco e São Paulo. É isso aí, vamos lá, começa a partida e vamos ver como é que as duas equipes se comportam, né? Principalmente o Vasco que está jogando em casa, né? Olha, golaço, cara! Golaço do São Paulo, hein? No ângulo, hein? Ninguém esperava, né? Nossa, bola é indefensável pro Léo Jardim, cara. Golaço, hein? E cruzamento também, na cabeça, cara. Pois é, ninguém esperava uma cabeçada tão certeira dessa aí no ângulo, cara. Indefensável pro goleiro nenhum pega essa bola aí não, cara. São Paulo abre o marcador. Começa já vencendo o jogo, já botando pressão em cima do Vasco. Que fase do Vasco, hein, cara. Caraca, mano, nada dá certo pro Vasco, cara. No início do jogo, já primeiro lance de perigo, o gol do São Paulo, cara. A fase quando é ruim de contar. Olha só o Vasco, cara. Que isso, cara? Que gol ridículo, mano. Pois é. Gol contra do São Paulo, cara. O cara foi tirar, mano. Acabou batendo no jogador do São Paulo, cara. Pois é, o Vasco tava até atacando. O Vasco tava até levando alguns perigos. Mas eu acho que se ele não tirasse, cara, o Verratti ia fazer o gol, cara. O jogador do Vasco tava ali, cara. Ele foi tentar tirar e chutou. O próprio jogador caído do São Paulo bateu nele, não tinha como se livrar. Aí acabou botando pro gol. O Vasco achou esse gol, cara. Já chegou num momento bom pro Vasco. O Vasco tava começando a jogar, a melhorar. O São Paulo, depois que fez o gol, também parou. Tá? Teve alguns ataques, depois ele não deu mais sequência nos ataques, o Vasco começou a entrar no jogo e conseguiu um empate. Pai, no momento o Vasco é bom. Você que era zagueiro na pelada aqui, que tu tinha que fazer nisso aí, ó. Não, esse lance aí é o seguinte, cara, esse lance aí, eu acho até que o que tentou tirar o gol, ele estava desequilibrado, né? Ele tentou chutar a bola pra frente, der chutão. Acabou que bateu ali. Ele tava caindo, a bola veio rasteira e bateu no outro ali. E o Vasco tem nada a ver com isso, né? Ele matou o jogo, né? Voltou pro jogo. O Vasco achou o gol que pode dar uma esperança de o Vasco fazer uma grande partida aí. Olha que jogada, golaço, cara! Que golaço do moleque do Vasco, estrela, né, cara? Pois é, moleque. E mostrando que tem estrela, né? Que estreando
Vasco e ele meteu um golaço, 19 cara. anos, cara. 19 Olha anos. que golaço. Um belo velho. gol. Virada do Vasco, mano. O contra-ataque do Vasco também. Um belo gol. E aí o Vasco passa à frente. Termina o primeiro tempo, começou muito mal, perdendo, virou o jogo. E tem o segundo tempo todo aí para quem sabe até. São Paulo que começou bem, o Vasco ainda já começou desanimado, né? Com o golaço lá do São Paulo lá, agora vira o jogo, cara. O São Paulo tem o segundo tempo pela frente, o São Paulo, não, desculpa, o Vasco pela frente de jogar um futebol, quem sabe sair com a vitória. E Tá olha, vencendo. e olha, que golaço aí do moleque. Não, o gol foi Porra, bonito, que foi bonito. golaço, cara. Ele teve frieza, É. ele cortou pro meio e viu o goleiro Que adiantado, tem bateu no gol canto. que tem personalidade, né? Mostrando que tem personalidade, né? É porque tem um momento que às vezes o Vasco é ruim, É, o cara mesmo, fica é. afobado, fica É. entendeu? Quantas vezes não já queimou o jogador assim, né? Pois é, fica afobado, acaba perdendo o gol, porque quer decidir. Não, ele teve calma, teve frieza, viu o goleiro adiantado, bateu no canto e salvou o abraço. 2-1 Vasco. Vai terminar o primeiro tempo assim. É, vamos lá para esse segundo tempo. Vasco de virada vencendo o São Paulo por 2-1. O Vasco aí, cara. Olha, golaço, cara! 3-1 Vasco, mano. O São Paulo tá irreconhecível nesse segundo tempo, cara. É, quem diria, né, cara? Olha, O Vasco, indefensável também, cara. O outro golaço do Vasco, cara. Que porrada, mano. quem diria, né, cara? O Vasco tá fazendo um grande jogo, cara. É um grande jogo. Tá jogando pra realmente. caramba, cara. Tá, Depois que o Vasco empatou o jogo lá, que aquele gol contra, o Vasco foi outro. E o São Paulo parou de jogar. Parou de jogar, achou que com 1x0 poderia fazer 2, 3. Ledo engano. Tá tomando de 3 agora. E E se bobear, vai tomar mais, hein, cara. porque pelo que eu tô vendo aí, tá tendo facilidade. O Vasco tá conseguindo entrar com certa facilidade. Se realmente bobear, não sei não, hein? Leandrinho, cara, que porrada na bola, não, cara. Pô, recebeu Uma o bola livre, aí, cara. caraca. Recebeu, olha lá, ele entrou, recebeu o livre, ninguém pra incomodar, ele foi E bater meio que forte. sem ângulo também, né, cara? Sim, ele bateu forte pro gol. Acho que o Jandrei não esperava ele chutar essa bola, não, hein. Olha que bola pro David, golaço, cara. Golaço, 4-1 Vasco no São Paulo, cara. Eu falei. O Vasco tá massacrando o São Paulo, Eu mano. falei que o Vasco estava encontrando muita facilidade para entrar na zaga do São Paulo, né, que aquele placar poderia, que foram 10 minutos de acréscimo. E a torcida do Vasco até reclamou dos 10 minutos de acréscimo, agora tá até Agora, gostou, né, cara? E goleiro São Paulo, cara. 4-1, golaço São do Paulo. David, hein, cara, de primeira. Um belo gol. Foi uma jogada bem trabalhada, ele chegou de primeira e fez o quarto gol. E o Vasco sai com a vitória hoje, talvez até o próprio Vascaíno deve estar pensando, será que é verdade isso? Ele deve estar pensando nisso, porque talvez o próprio Vascaíno, que não foi ao estádio, né? Acho que o Vascaíno não esperava, não. Não, lógico, o Vascaíno como torcedor espera que o time vença, né? Sim, mas o Vasco a crise era tão ruim, É. que ele fala, será que é verdade? É verdade sim, Vascaíno. Vocês estão ganhando São Paulo de 4-1, tá? E deve terminar o jogo com esse resultado. Se não fizer mais, se tiver mais algum tempo. Mas... termina o jogo, Vasco massacra o São Paulo por 4-1. E com esse resultado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, né? Pois é, por isso que o futebol é emocionante, né, cara? Por isso, hoje o jogo do Vasco e São Paulo, você pode dizer, não, o Vasco tem que ganhar, porque afinal de contas são duas camisas pesadas, né? Tem títulos brasileiros aí, pros dois. E você imaginava, pô, o Vasco poderia ganhar, mas não esperava que o Vasco ia vencer. Até com certa facilidade, cara. Meteu 4 no São Paulo. É, no segundo tempo só deu Vasco, cara. Tem uma certa facilidade. Nem um torcedor São Paulino devia estar pensando, pô, isso não é verdade. E o torcedor do Vasco agora, quem sabe com esse resultado aí, dá uma esperança para o restante do campeonato, né? Vamos ver, cara. Vamos ver como é que, a partir depois desse jogo aí, como é que o Vasco vai se comportar no próximo jogo contra o Bahia lá. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!